Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Estamos sim. Beleza. Pessoal, eu estou supondo que vocês conseguiram fazer a instalação ontem. Só lembrando que tudo está nesse link bit.ly/stbuild, S maiúsculo, T maiúsculo, B maiúsculo e O minúsculo. Nesse Dropbox tem também um arquivo texto chamado Análise de Dados Públicos, que é exatamente esse arquivo que eu estou mostrando para vocês. Eu vou usar um arquivo grandão desse Open Data SUS e um arquivo grandão desse Covid Saúde Gov.br. Só para saber, tem alguém que não baixou esses arquivos aqui ou todo mundo tem? Deixa eu ver aqui com o pessoal aqui. Deixa eu ver no chat. Vocês conseguiram baixar aqueles 2 arquivos? Os que estavam no Dropbox? Não. No Dropbox tinha uns arquivos pequenos. Os arquivos que eu estou me referindo são os que estão lá no... Deixa eu ver se... no Dropbox não tem. Porque aqueles arquivos lá são muito grandes, né? O que eu posso fazer é o seguinte. Hoje eu posso trabalhar com fila pública, que vocês devem ter baixado. E amanhã eu trabalho com Covid oficial. Ou se vocês tiverem internet boa, deixa eu ver o tamanho das crianças lá, né? Deixa eu ver o tamanho das crianças lá do... O tamanho das crianças. Olha... O arquivo lá do Síndrome Respiratória Aguda Grave tem 450 mega. Enorme. E o arquivo do Covid-BR tem 100 mega. São grandes, né? Então, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Se vocês quiserem, se vocês tiverem internet boa, vocês já comecem a baixar o Covid Saúde Gov.br para a gente tentar no final da aula ver. Onde que está esse arquivo? Você vai copiar esse link, Covid Saúde Gov.br, vai colocar aqui na tela, Covid Saúde Gov.br, esperar carregar, claro. E no canto superior direito tem um link, arquivo CSV. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesse arquivo CSV que ele vai baixar o Coronavírus Brasil, o oficial, tá bom? Então, em primeiro lugar, vocês tentem baixar esse arquivo CSV. Depois, nesse Open Data SUS, que é o segundo link, tem esse arquivo aqui embaixo. Olha, ele atualizou, 19 de outubro. Espera aí, deixa eu ver o último que eu tenho. O último que eu tenho é 19 de outubro, tudo bem. Então, é bem recente, 19 de outubro é 3 dias antes, né? Então, vocês podem baixar esse SRAG 19 de 10, berê. Mas hoje eu vou fazer o seguinte, como tem muita gente que não baixou, eu vou pegar só os arquivos do STBuild. Pergunta, todo mundo tem os arquivos do STBuild, do Bit.ly? Ou tem alguém que não tem? O STBuild tem, todo mundo tem, né? Então tudo bem. Então vou começar pelo STBuild, tá bom? E vocês descompactaram, certo? Depois de descompactar, vocês moveram esses arquivos para o C2 pontos... usuários, C2 pontos, clica aqui, tuk-tuk, usuários, tuk-tuk, seu nome, que é o meu nome é F-Massa, né? Então, vocês têm que mover para cá, tá? Que é nesse local aqui. Quando vocês dão iniciar CMD Enter, vocês vão acabar numa tela preta. A minha tela é branca, eu mudei a cor da minha tela por motivos didáticos, que é mais fácil vocês enxergarem, né? Mas... se você dá um dir,
estrela.zip, por exemplo, vocês vão ver que tem todos os arquivos lá do Einstein, Fleury, Hospital Sírio-Libanês, e tem também aquele arquivo, se você descompactar, tem um arquivo principal que eu vou usar, estrela.ipynb. IPYNB são os arquivos. Epa, eu tenho um montão aqui. Mas vocês devem ter... Deixa eu ver quantos. Vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arquivos IPYNB. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês dão uma olhada, vocês fazem assim, ó. Dir estrela.ipynb. Tenta dar um botão iniciar, certo? Botão da janelinha. Aí vocês digitam CMD, aí dá um Enter. Vai aparecer uma tela preta. Na tela preta, vocês vão digitar dir, espaço, asterisco, ponto, IPYNB. Aí dá uma olhada no que tem lá. Acharam os arquivos? Quem conseguiu achar os arquivos, dá um OK aqui no chat. Maravilha. Ótimo. Isso, maravilha. Então tá bom. Então, ok. Então nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão escrever igualzinho. Eu vou escrever Jupyter Notebook. Vocês vão escrever e dar Enter. Jupyter espaço Notebook. Vocês vão digitar Jupyter Notebook e dar Enter. Na hora que vocês digitarem Jupyter Notebook e dar Enter, vai aparecer um monte de letra na tela. Não se assusta. Não se assusta. Esse monte de letrinhas na tela é sinal que está dando tudo certo. Só não pode dar erro, né? Então, essa letrinha, esse monte de letrinha que apareceu, ele vai abrir o navegador de vocês. Não sei qual navegador que vocês têm, mas vai abrir algum navegador e vai aparecer um ícone, Jupyter, no canto superior esquerdo. Tudo bem? Ok. Agora, deixa eu ver se deu algum problema aqui no chat. Aqui foi. Maravilha. Larissa, eu apertei Enter e não abriu? Deve ter dado erro, né? Você conseguiu instalar ontem o Python, tudo bem, Larissa? Porque depois do Python você tem que instalar aquele pip install requirements. Pip install -R, né? Larissa, eu vou digitar o comando para ver se você colocou igual. Jupyter Notebook. Aí você copia aqui do chat. Eu coloquei lá. Se você conseguiu instalar certinho, então provavelmente você deve ter digitado alguma letra diferente. É Jupyter. Demorou, mas parece que foi. Demora, viu, pessoal? É que a máquina do professor é uma máquina turbinada, né? Comprei lá no exterior, tal. Deu certo, Larissa? Aqui ainda não foi. Tudo bem, eu espero. Ó, assim que aparecer essa janela aqui no navegador escrito Jupyter no canto superior esquerdo, vocês escrevam, por favor, pronto no chat. Professor, para não perder,
A Letícia falou que ela perdeu o que era para fazer. Ah, tá bom. Então, Letícia, você tem que dar um iniciar, botão iniciar. Depois de iniciar, você vai digitar CMD e depois você vai dar Enter. Depois que você fizer isso, Letícia, você vai dar Jupyter Notebook. Isso se você tiver conseguido instalar ontem o Python e os requisitos, né? Você desculpa, viu, Letícia, que aqui a minha janelinha é pequenininha, então, de vez em quando eu peço para o pessoal dar um feedback, aí passa tudo, né? Tá bom? Letícia, pegou o que para fazer? Entendi, obrigada. Já conseguiu? Ó, todo mundo deve estar com essa tela, certo? Tá escrito Júpiter. Agora eu quero que vocês apertem esse botão New, tá vendo? Do lado direito, na parte de cima, New. E aí depois vocês vão clicar no Python 3. Então vocês vão digitar New, quer dizer, clicar lá no New Python 3. Na hora que vocês clicarem no New Python 3, ele vai abrir outra janela vazia. Nessa janela vazia, você pode fazer comandos do Python. Então, eu quero que vocês digitem print, abre parênteses, aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, e esperem o professor dizer aqui o que fazer. Bom, todo mundo deve estar com essa tela. Existem duas formas de você executar um comando no Jupyter. Ou Shift Enter ou Alt Enter. Se eu digitar Shift Enter, ele só executa. Mas se eu digitar Alt Enter, ele executa e abre uma célula nova embaixo. Então vocês vão dar Alt Enter. Tudo junto. Professor. Oi. Me perdoa, a minha internet deu uma travada. Assim que eu estou na tela inicial desse Jupyter, como que eu faço para chegar nesse lugar para pôr o comando? Ah, você dá New, esse botão aqui do lado direito, aqui, né? New, tá. Python 3. New Python 3. Aí na hora que você der New Python 3, ele vai abrir uma nova janela, uma nova orelha. E nessa nova orelha vai aparecer um buraco com uma moldura verde, bem fininha. Aí sim, nessa moldura verde você digita print oi, e aí você vai dar Alt Enter. Tá ótimo, muito obrigada. Deu certo? Deu sim. Então, parabéns! Vocês conseguiram executar um programa no Jupyter Notebook. O Jupyter Notebook é bem mais amigável. Você consegue fazer no navegador sem precisar ficar abrindo tela nenhuma, entenderam? Ó, no Jupyter Notebook, você tem essas opções aqui, ó. File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel. Agora eu quero que vocês deem, que é Cell. Clique no botão Cell, certo? Dentro do botão Cell, eu quero que vocês vão na opção Cell Type e cliquem na opção Markdown. Então, vocês vão clicar lá em cima no menu Cell, Cell Type, Markdown. Na hora que vocês derem Cell Type Markdown, vocês vão escrever Jogo da Velha. Isto é um comentário de texto. E vão dar Alt Enter também. Na hora que vocês derem Alt Enter, vocês vão ver, tem que colocar um Jogo da Velha, tá? Na hora que vocês dão Alt Enter, vocês vão ver que ficou um texto lá no fundo. É um Fernando, texto de comentário. Oi? o
quando eu clico no Python 3, aparece só uma página em branco. Isso, mas dentro da página em branco aparece uma caixinha, uma Não, moldurinha ela verde. tá completamente em branco. Completamente em branco? É. Eita. Gozado. Já sei. Deixa eu ver. Qual navegador que você está usando? O Google Chrome. Google Chrome? Ué, não era para dar errado, não. Porque quando você dá new Python 3, eu vou dar de novo, tá? Vou abrir outra janela. Olha aqui, ó, tá vendo? Observa bem, aparece uma janela nova e aparece um buraquinho. Tá vendo aqui, ó? Tá, Onde o cursor não, tá meu, piscando? ele tá travando numa página em branco, completamente em branco. Uai, que estranho. Aí eu não sei. Dá uma olhada na... Eu vou fechar isso aqui. Dá uma olhada lá atrás, quando você estava no iniciar, CMD Enter, digitou Jupyter Notebook, vê se tem alguma mensagem de erro nessas últimas coisas que apareceram aqui na tela. Só que a sua tela é preta, né? Se tem alguma mensagem de erro que apareceu. Na minha tela aqui deu tudo normal. Não tem nenhuma mensagem de erro, por isso que eu estou trabalhando normal. Quem mais? Quem que está com tela em branco quando você dá New Python 3? É só uma pessoa que está com a tela em branca? Só pra avisar que agora foi. Ele me deu um Agora foi? link. Me deu um Maravilha. link de acesso direto aqui. Tá bom. Isso que eu ia falar. Às vezes, se você for aqui no meio do texto, em algum local ele aparece onde o link de acesso aqui. Aí você dá um Ctrl C nesse cara aqui, copia e cola, que ele deve abrir. Bom, então eu vou seguir, tá bom? Então vocês estão vendo que eu consigo colocar um comentário de texto aqui. Se você der tuk-tuk com o cursor em cima do texto, tuk-tuk, vai ficar azul. Aqui no azul, vocês podem colocar, por exemplo, mais sustenidos. Então, se vocês colocarem 3 jogo da velha, em vez de 1 jogo da velha, vocês vão ver que a letra diminui. Então, quanto mais jogo da velha vocês colocam, mais o texto fica pequenininho. Aí você pode fazer título, subtítulo, você pode fazer seção. Inclusive, você pode colocar foto, você pode colocar negrito, você pode colocar itálico. Qualquer coisa que você consiga fazer com texto, você consegue fazer aqui. Aqui eu vou dar Shift Enter, para não abrir mais uma célula. Se você der Shift Enter, você vai ver que o texto ficou pequenininho. Onde que vocês aprendem todas as coisas que dá para você escrever aqui no texto? Tem gente que faz a tese inteira nesse negócio aqui. Tem um help aqui. Primeira coisa, no help tem umas teclas de atalho. Todas as teclas de atalho tem aqui no help. E tem um help markdown. Na hora que você dá um help markdown, ele vai aparecer uma tela com todas as coisas desse formato chamado Markdown. Aqui tem várias coisas aqui para vocês aprenderem como escrever aqui, formatar, dá para você colocar qualquer coisa que dá para você fazer um texto nesse help aqui. Também na hora que você clica em cada uma dessas coisas, você vai reparar aqui, ó, na hora que você clica em Cell, você está vendo que aparece numa caixinha a tecla de atalho. Então está escrito rodar a célula, Ctrl Enter. Rodar a célula e ir para baixo, Shift Enter. Rodar a célula e inserir uma célula abaixo, Alt Enter. Então tem um menuzinho para vocês irem mais rápido. Beleza? Mas qualquer um aqui, isso aqui é um comentário de texto. Eu vou fechar isso. Outra coisa que eu esqueci de explicar, pessoal. Aqui em cima, vocês estão vendo que aparece Untitled.
Então, dá um tuk-tuk aqui, ó. Título da minha análise. Então, em cima, onde vocês estão vendo sem nome, um title, vocês colocam tuk-tuk, dá um tuk-tuk com o mouse, e aí vocês vão trocar por título da minha análise, vão dar um rename. Aí vocês vão ver que mudou o nome, título da minha análise, certo? Vocês também vão ver na janela lá, onde vocês levantaram o Jupyter Notebook, que, peraí, se eu salvar, tem File, Save and Checkpoint. Vocês vão dar File, Save and Checkpoint. Ou Ctrl S, mesma coisa. Na hora que vocês deram Ctrl S, ele salva. Aí, se vocês forem para a tela que vocês levantaram, vocês vão ver que a última mensagem está escrito salvando arquivo com o nome, título da minha análise.ipynb. Ou seja, o arquivo que vocês fizeram a análise de vocês, no caso só um print oi, né? Tá nesse arquivinho aqui. Esse que vocês têm que salvar depois, fazer backup, etc. Então, todo arquivo que você salva, ele salva com o título e essa extensão, IPYNB. Mágico, certo? Agora, como é que eu faço? Bom, agora que eu salvei, vou fechar. Você pode dar um X aqui em cima e fechar. Eu vou abrir uma análise pronta. Então, vocês vão para aquela janela que começou, princípio de tudo, né? E nessa janela, vocês vão ver que tem várias coisas que vocês não têm, porque isso aqui é meu computador, né? Então, analisei os tweets do Bolsonaro, fila do SUS de Santa Catarina. Então, vocês estão vendo que eu tenho algumas coisas que vocês não têm, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão abrir uma coisa que vocês têm. Deixa eu ver as coisas que vocês têm. Deixa eu ver se vocês têm essa introdução aqui. Tenta ver, deve ter um arquivo introdução.ipynb. Se você clicar na introdução, ele vai abrir aqui. Então, procura lá, introdução.ipynb e dá um tuk nele. Mas não é tuk-tuk, é só um tuk, tá bom? Deu certo, Andréa? Maravilha. Ó, todo mundo tá vendo? Aqui, ó, esse é um Jupyter Notebook que eu criei para o nosso curso. O nosso curso, ele é baseado no curso de jornalismo computacional de Colômbia. Então, é um curso voltado para pessoas que não são da área de computação, certo? Para a instalação do Python e de todas as bibliotecas, siga estes passos. Então, tem uns passos aqui. Quando você estiver em casa, tem um arquivo do Dropbox que tem um monte de instruções aqui. Ou o comando pip install -r requirements.txt no prompt de comando. Nós estamos no ambiente Jupyter Notebook. Isso aqui é meu texto, né? E aqui, nesse ambiente, vocês podem rodar não só Python, vocês podem rodar R também, podem rodar Julia, que é uma linguagem de processamento científico. Vocês vão ver que tem um menu aqui em cima, um Help, e aqui nós vamos alterar. Em vez de 30 mais 27, vocês podem colocar, por exemplo, 42 vezes 42. E aí vocês vão dar Shift Enter. Aí, na hora que vocês derem Shift Enter, vai aparecer 1764. Beleza? A gente pode associar um nome. Isso é tudo revisão da aula de ontem, né? Para o computador guardar a informação na memória. Então, eu posso escrever resp igual a 42.
Ou seja, o número 42 está na memória, eu vou colocar uma coleirinha, uma etiqueta. Na etiqueta vai estar RESP. E aqui eu tenho um print com um negócio diferente. Vocês estão vendo que esse meu print dentro tem um F antes das aspas. Esse F antes das aspas, ele serve para você, no meio do seu texto, você fazer referência ao conteúdo que você definiu com a coleirinha, com a etiqueta. Então, vocês estão vendo que aparece... Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui, né? E senão vocês não enxergam nada. Então, vocês estão vendo aqui que aparece dentro de chaves. Cuidado, quando vocês estão vendo aí, de longe, pode parecer que é parênteses, mas é chave. Aquele negócio tem pontinha, né? Tem 2 pontinhas de cada lado. Então, na hora que vocês derem Shift Enter, aqui eu vou... Shift Enter, você vai ver que aparece aqui, a resposta para tudo é 42 segundo os nerds. Se você alterar aqui, é 42 segundo... Vou tirar aqui. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, aí se você der Shift Enter de novo, você vai ver que o texto de baixo mudou. A resposta para tudo é 42 segundo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Só curiosidade, tem alguém que leu esse livro aí? Guia do Mochileiro das Galáxias? Ah, que legal. Pensei que o Guia do Mochileiro das Galáxias fosse só do pessoal da computação. Tem o pessoal de biologia que também lê esse livro, né? Bacana. Então, quem não entendeu por que é 42, depois lê o livro. Então, aqui, a resposta para tudo é 42. No Python, tem várias formas de você armazenar uma informação. Números inteiros e números que possuem casas decimais. São diferentes no mundo da programação. Por exemplo, para entender, em 2018 foram aprovadas 149 propostas no plenário. Olha, pessoal, que legal. Se você clicar nesses 149 propostas, vai abrir uma janelinha onde aparece o link que comprova aquela informação. Olha que bacana. Eu consigo colocar um link. Como é que eu coloco um link? Dá um tuk-tuk aqui, Você vai ver aqui que tem uma formatação para você colocar um link. Você coloca colchetes, 149 propostas, fecha colchete, e aí depois você coloca entre parênteses o link. Que bonito! Vocês viram? É só dar um tuk-tuk que vai aparecer aqui o texto de trás. É assim que eu coloco um link no meu Jupyter Notebook. Aí dou um Shift Enter, ele volta. Então, vocês perceberam que esse Jupyter Notebook é bacaninha, que a gente pode fazer um artigo, e nesse artigo você coloca link, referência. Vocês sabiam que a revista Nature, ela utiliza esse ambiente do Jupyter Notebook para as publicações. Assim, uma pessoa que está lendo um paper, a pessoa pode trocar os dados de uma análise, de um artigo científico, para uma realidade pessoal. Então, a pessoa, eu queria testar para um caso diferente esse artigo da Nature. Vocês não precisam nem instalar o Python. A revista Nature tem o Python, o Jupyter Notebook, instalado na nuvem. E aí você pode, claro, você tem que saber Python, né? Pode executar na nuvem as coisas. Então, é muito bacana. Eu disse para vocês que o tipo 149 é inteiro. Então, se você der um type, não vou digitar aqui, mas ontem eu falei, se você colocar type de 42 aqui, dá um Shift Enter, você vai ver que ele dá inteiro. É a raça do 42, não tem quebradinho. Agora, o Jair Bolsonaro, no último ano de mandato como deputado federal, o curso aqui, pessoal, é agnóstico à política, tá bom? Antes que a gente entre numa discussão aí. Então, eu coloquei Jair Bolsonaro porque ele é uma personagem ímpar, assim, quer dizer, muito criticada
Então, segundo a Câmara dos Deputados, se você clicar aqui, eu não gosto dele, tá? Se vocês clicarem aqui, vocês vão ver que tem a cota parlamentar, tem tudo aqui, ó, a legislatura, quanto que foi gasto, tem vários dados. Então, vocês podem perceber que o deputado Jair Bolsonaro gastou 160 mil com aquele dinheiro, não é o salário dele, claro. Você sabe que todo deputado ele tem uma grana que ele pode gastar para gasolina, viajar, não sei o que tal. Na verdade, o dinheiro que sai do nosso bolso, né? Então, os gastos de deputados dificilmente vão vir inteiros. Eles possuem casas decimais, por isso que é float. Então, esse valor aqui do Bolsonaro, que ele gastou em 2018, ele, se você der Shift Enter, ele é do tipo float. Float é o nome para casa decimal. Vocês estão percebendo uma coisa que é muito importante no mundo da análise de dados, aqui no Brasil, a gente sente um pouco de dificuldade, porque no mundo da programação, as casas decimais são separadas por pontinho. Então, no mundo da programação, na análise de dados, as casas decimais são separadas com pontinho. Quando você está digitando ou vê aqui uma matéria, as casas decimais são separadas por vírgula. Então, cuidado, porque tem uma diferença. Casa decimal é pontinho, tá bom? Larissa, o que aconteceu? Parei, acho que no quarto. Eu acho que ela estava falando do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, tá, desculpa. Pensei que era na quarta célula aqui. Então, ainda está com dúvida sobre o que significa float? Então, tem um vídeo aqui, ó. Olha que bacana! No Jupyter Notebook, você pode pegar um vídeo do YouTube e tchan! Você coloca o vídeo do YouTube dentro da sua análise de dados. Esse Jupyter Notebook é uma maravilha. Foi a melhor coisa que inventaram para a programação científica do universo, assim. Uma das coisas mais bacanas que inventaram para o mundo científico é esse Jupyter Notebook. Então, vocês podem assistir o vídeo depois. Os números são usados nestas duas formas. E as palavras? Em Python, a gente tem textos, que são strings. Então, se você colocar, podemos ler os tweets do nosso atual presidente, se der Shift Enter, você vai ver que ele é da raça string. Então, existem tipos diferentes de dados no mundo da análise. Nós já percebemos que a natureza de um dado muda toda a operação. Será que é possível somar textos? Sim! Nós podemos ler os tweets do nosso atual presidente. Tem uma frase, se você fizer frase mais, você vai ver que aparece. Podemos ler os tweets do nosso atual presidente? Sim, vamos fazer isso com a ajuda do pai. Na verdade, a gente não vai fazer, porque a gente vai ter que analisar dado de saúde, né? Mas por aí eu andei pegando os tweets do Bolsonaro para poder fazer análise. Se eu quiser fazer uma multiplicação, olha que legal, pessoal. Aqui em cima, bem em cima, eu coloquei em algum lugar frase. Deixa eu ver, tweet vezes 3. Tweet vezes 3, será que vai dar erro? Não, aparece. Ah, tá certo, é só tweet. Está entre aspas aqui, né? Então, se você colocar vezes 3, é como se você tivesse somado 3 vezes. Vocês estão reparando que tem um espaço em branco. Então, o espaço em branco, ele faz parte dos caracteres de um texto. Se você não colocar espaço em branco, vai ficar tudo grudado. Tweet, tweet, tweet. Eu escrevi tweet porque lá na Folha de São Paulo tem um manual de redação e estilo. Lá no manual diz que é preferível você escrever tweet do que escrever tweet em inglês. Enfim. Não que o espaço conta. Cada tipo de dado é como se fosse uma criatura daquele filme Criaturas Fantásticas. E os poderes são chamados de métodos. Quais os poderes que uma string tem? Uma string, se você
pegar essa célula aqui em cima, onde está escrito tweet vezes 3, você pode apagar e digitar dir, abre parênteses, tweet. Na hora que você dá dir, abre parênteses, uma coisa que vocês perceberam que esse ambiente é mais inteligente, né? Na hora que você abre o parênteses, ele já mostra o fecha parênteses. Na hora que você dá abre aspas, ele já automaticamente coloca fecha aspas. É para você não esquecer, porque se você esquecer o fecha parênteses, fecha aspas, dá erro. Na hora que você dá dir e dá um shift enter, dir, você vai ver que tem superpoderes. E aqui está mais bonitinho do que naquela tela do Python, né? Porque aparece uma depois da outra, mais fácil de você ler, certo? Vocês estão vendo? É mais bonitinho, né? Então, eu vou pegar um tweet do Bolsonaro, né? Esse tweet é real. Frase: há décadas que a esquerda se infiltrou, etc, etc, etc. Eu posso converter tudo para minúsculo, posso converter tudo para maiúsculo, e eu posso contar quantas vezes ele fala a palavra ideologia. Eu posso trocar esquerda por direita, certo? Então, na hora que você rodar, der um Shift Enter, você vai ver aqui que tem tudo para minúsculo, certo? Tudo para maiúsculo, e ele falou uma vez ideologia. E aqui eu troquei a frase por há décadas a direita se infiltrou em nossas instituições, certo? Por que é importante vocês saberem converter? Porque se vocês tivessem que analisar quantas vezes o Bolsonaro ele fala uma palavra, vocês têm que converter ou tudo para minúsculo ou tudo para maiúsculo. Porque se a palavra aparece no começo da frase, ela tem a primeira letra em caixa alta. E aí, se você contar as palavras em caixa baixa, você vai contar errado. Então, se a gente fizer uma contagem de vezes, vocês têm que converter ou tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo. Como eu disse ontem para vocês, maiúsculo e minúsculo é diferente no mundo da programação. Então, como você percebeu, nós podemos colocar parâmetros para incrementar os poderes dos nossos textos. Se não quiser colocar nenhum parâmetro, você coloca só abre e fecha parênteses. Nós temos muitas bibliotecas. Bibliotecas são conjuntos de superpoderes. E essas bibliotecas, elas já vêm de graça no Python. A gente chama de bateria inclusa. Quando você dá um brinquedo para uma criança e o brinquedo não tem pilha, é uma puta sacanagem, né? Porque a criança pega o brinquedo, liga, quer brincar e não faz nada. Então, quando você for dar um brinquedo para uma criança, compre também as pilhas. Porque se você não comprar pilha, o brinquedo não funciona. Graças a Deus o Python já vem com um monte de pilhas inclusas. Nós podemos incluir mais poderes dando esse comando pip install, nome da biblioteca, no prompt de comando. Nós podemos fazer isso aqui. É uma maravilha. É muito mais simples de você instalar, porque esse comando ele vai na nuvem, ele procura aquela biblioteca, verifica se a biblioteca é real, para você não instalar programa indesejado. Então, ele já procura, já vê a segurança. Se aquele programa ele precisa de outros, ele já vê as dependências e já instala tudo. Por isso que quando eu mostrei para vocês a minha instalação, tem tanta coisa aqui. Porque de vez em quando você vai instalar uma coisa que precisa de uma outra, que precisa de uma outra, precisa de uma outra. E tem um monte de dependências assim, uma depende da outra. Então, o pip já faz tudo isso para você, né? Maravilha, show de bola. Para ficar fácil de entender, é uma analogia com Batman. Uma das coisas que o super-herói Batman tem é a inteligência. Se o Batman for o Python, a inteligência seria a bateria inclusa, uma das baterias inclusas. Isto é algo intrínseco. Agora, o que as outras bibliotecas você pode entender? É como o cinturão do Batman. Vocês sabem que o cinturão do Batman tem um monte de bereguedé, né? Então, no cinturão ele tem várias coisas aqui. A gente não vai ler esse arquivo bolsonaro.txt, porque eu esqueci de colocar esse arquivo.
lá naquele STBIL. Eita, nós. Mas tudo bem, a gente não vai precisar disso aqui agora, que também não vai dar tempo. Mas daria para vocês contarem palavras do Bolsonaro, etc. Mas vocês não vão perder nada. Eu vou colocar esse arquivo depois da aula. Aí vocês podem dar uma... O Bolsonaro e o Joyce, né? Vocês vão pular aqui para a célula 61. Está escrito Jupyter Notebook e programação com Python. Vou esperar vocês irem lá embaixo. Diga. Antes de ir, tem uma pergunta no chat. Amanda, daria para vocês fazerem uma contagem, mas acho que é mais fácil você converter tudo para minúsculo, né? E aí você conta de um jeito só, mais fácil normalizar. Em Python, as operações com texto são muito rápidas. Só para vocês terem ideia, é tão rápido, que o cara que inventou a linguagem C, o cara que tem o livro mais famoso da linguagem C, o Kernighan, ele falou no blog dele, eu vou até mostrar, eu tenho isso aqui, o Kernighan, ele deu uma entrevista, o Brian Kernighan, que é esse... Eita, putz, já apagaram a entrevista dele. Ah, não, tá aqui. Ah, tá, é que eu aumentei a letra, né? Então, esse barbudinho aqui, ele é um dos... Ele escreveu um livro, que é o livro mais famoso para aprender linguagem C, e é um dos caras que criou a linguagem C. O Brian Kernighan, ele escreveu que ele prefere utilizar Python para processamento de texto, para longos processamentos de texto, que Python é muito melhor para processamento de texto longo do que C. Ver como são as coisas, né? Então é melhor você mudar tudo para caixa baixa para perguntar. Nós escolhemos o Python para enviar instruções ao computador por ser uma linguagem legível e também porque tem uma grande comunidade de apoio. Vocês sabem que, por exemplo, em São Paulo São Paulo não, no Brasil, né? Todo estado tem uma comunidade paileires. Essas meninas, paileires, elas ajudam outras meninas a entenderem programação. Como vocês sabem, só tem homem no mundo da programação, né? Puta, tudo ostrogodo. E aí, você que é bióloga, está começando a entender. Aí você entra num fórum de programadores e você pergunta uma coisa básica, o pessoal... Você já procurou no Google? E aí você não sente aquela receptividade própria para poder tirar dúvida, né? Então em São Paulo, por exemplo, tem Paileiros SP, lá no Nordeste tem Paileiros lá do Nordeste. Vocês podem procurar Paileiros Brasil, que tem um site aqui. Eu vou colocar o site delas no chat. Elas são bastante receptivas, principalmente para dúvidas que são básicas, né? Então, o Python tem uma grande comunidade de apoio para tirar dúvida. O Python é utilizado, por exemplo, no Instagram. O Instagram é feito em Python. A Disney utiliza Python. A maior empresa de mixagem, sabe aquelas coisas que o David Guetta utiliza, aquelas mesinhas lá? É a Ableton. A Ableton tem o melhor software para fazer mixagem de áudio. E a SpaceX também utiliza, né? Então tem bastante empresa que é startup. E a base do nosso curso é de Colômbia, né? Então, você percebeu, nós temos textos no Jupyter Notebook, escritos num formato chamado Markdown. Aqui nesses links tem vários tutoriais de Markdown para vocês fazerem uma apresentação bonita, certo? Não pode ser só programação, né? E tem veículos que fazem uma dupla publicação. Veículo que eu digo jornal e revista, né? Por exemplo, a Nature. A Nature, além do PDF que você recebe, que você lê o artigo, e vários periódicos, você consegue acessar no site o Jupyter Notebook com a análise que o cara fez naquele paper. E aí você consegue alterar os parâmetros de entrada para poder ver
em outras situações, o que, que acontece. Então, o trabalho do cara é mais fácil de ser reaproveitado, que é muito bom. Então, cada um desses links vocês vão ver são artigos que foram feitos, ó, BuzzFeed, em Jupyter Notebook. Putz, isso aqui é show, totalmente show, é muito bom. Vocês conseguem fazer reutilização da ciência de uma forma muito melhor aqui, ó. Então, aqui, ó, arquitetura do Jupyter. Então, o Fernando Pérez é um cara de Berkeley, ele não é computólogo, ele é físico, mas é um dos caras que mais produz para o mundo científico de computação. Vocês sabiam que Python é muito forte nesse mundo da computação científica, né? Então, revistas como Nature, Science, Scientific American, por exemplo, utilizam esse ambiente. Então, vale a pena vocês aprenderem. Então, código em Python, lembrando, maiúscula é diferente de minúscula, papapá. Bom, enfim. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Ontem eu falei para vocês que tem esse operador in. Aqui vocês não podem executar porque não tem o arquivo do Bolsonaro, né? Mas ontem eu falei para que serve. Maior. Isso aqui é uma revisão. Tudo isso aqui eu falei ontem, né? Lista. Eu disse para vocês que existem variáveis onde você coloca várias informações. Então, aqui, ó, dá uma olhada aqui nos deputados. Aqui é real. Essa é uma lista dos deputados. Se você... vamos contar aqui. Coloca... Não, dá um... Aqui, ó, onde está escrito deputados, vocês vão colocar len, abre parênteses, deputados, fecha parênteses, fecha parênteses. Então, vocês vão colocar, em vez de deputados, vocês vão colocar print, len de deputados, e vão dar um shift enter. Aí vocês vão ver o número de deputados que o Brasil tem atualmente. 513 deputados. É um monte de deputado que nós temos, certo? Eu acho que é demais, né? Mas, enfim, esses são os deputados reais do Brasil. Vocês estão vendo esses nomes aqui? Como é que eu consegui pegar esses nomes? O professor digitou esses nomes aqui? Claro que não. Eu peguei esses nomes utilizando o site da Câmara dos Deputados. Você, com Python, você consegue baixar todos os nomes, Benedita da Silva, todos os nomes, só que lá não dá para contar, né? Agora, se você quiser contar, você tem aqui, len de deputados. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida aqui. Exatamente. Para quem curte R, tem o R Leires. Então, as meninas são muito simpáticas também. Tudo que eu falo com o Python tem equivalente no R Leires também. Lá em São Paulo tem umas meninas que são jornalistas que elas ajudam bastante no grupo. Renata Hirota, a Carol Moreno. Pessoal, eu quero que vocês digitem Shift Enter aqui nos deputados, tá? Que eu vou utilizar. Toda vez que você dá Shift Enter, essa informação, ela ficou na memória. Então, eu posso reutilizar ela depois. Então, eu vou perguntar se Tabata do Amaral está nos deputados. Aí vai dizer que é verdadeiro, tá vendo? True. Então, eu consigo, imaginem só, 512 deputados, certo? Pode ser que nem estejam em ordem alfabética. Por acaso, acho que estão em ordem alfabética, mas de qualquer forma, você ia ter que ir até o T, certo? Então, em vez de ter que rolar até o T de Tabata, você pergunta Tabata do Amaral em deputados. Agora, cuidado, vocês perceberam que na lista dos deputados não tem acento. Então, se você colocasse aqui com acento, Tabata do Amaral, ele ia responder false. Então, cuidado, tem diferença, maiúsculo e minúsculo, e acento. Coloquem, por exemplo, Tabata com acento no A, aí vocês vão perceber que dá falso, certo? Aí vocês vão ver a diferença entre um e outro. De vez em quando eu estou dando uma olhada lá no chat. Eu também já tinha contado, certo? E se eu quiser imprimir cada um dos deputados em ordem não, maiúsculo, você pode fazer print deputado.upper, abre e fecha parênteses. Quero que vocês
alterem esse código. Em vez de imprimir só o nome do deputado, vocês vão colocar print deputado, ponto, upper, abre e fecha parênteses. Aí na hora que vocês derem enter, vocês vão ver que aparece o deputadão em caixa alta. Se eu estiver indo muito rápido, pelo amor de Deus, vocês falam, tá? E pode tirar dúvida em qualquer momento. De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui no chat para ver as dúvidas. Nossa Senhora, 15 horas. Tá na hora do intervalo. Tá na hora do intervalo. Eu vou parar, então, aqui, ó. Não desliguem o computador e nem saiam do Jupyter Notebook. Aquela tela preta que está aqui atrás, não derruba, não fecha a tela, tá? Porque é ela que está fazendo o Jupyter funcionar. Então, vamos voltar. Vamos voltar. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, existe um tipo de informação diferente das listas, diferente dos valores individuais, que é chamado de dicionário. Dicionário não é o dicionário da língua portuguesa. O dicionário é uma estrutura onde você coloca uma chave para informação. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui nessa célula perfil do deputado Eduardo Bolsonaro. Aí aparece dados igual abre chaves. Aí aparece nome, Eduardo Bolsonaro, nascimento, etc. Como é que você acessa cada uma dessas informações? Quando você tem um prédio, você acessa o piso por um número. 0 é onde o zelador mora. 1 é o primeiro andar. Aqui você acessa a informação pelo rótulo que você deu para a informação. Então, aqui, por exemplo, em vez de naturalidade, você pode colocar aqui nome. E aí você dá Shift Enter. Você vai ver que aparece Eduardo Bolsonaro, que é o nome dele, e aparece profissão policial. Certo? Então, você consegue acessar a informação pelo rótulo, que é uma coisa um pouco melhor do que acessar por um número, porque a gente não sabe o número o que é. Agora, aqui está claro que isso aqui é o nome, certo? Isso é importante e você pode incluir, por exemplo, uma informação nova. O partido do Bolsonaro Filho, acho que mudou. Eu não lembro como é que é o nome do Partido Novo. Partido vai surgir, que o Bolsonaro, pai, ele saiu, né, do PSL. Então aqui, ó, na hora que você dá um print dos dados, você vai ver que aqui o partido mudou para partido que vai surgir. Ou não sei, deixa eu ver se antes já tinha o partido. Não sei se antes já tinha partido. Ó, antes não tinha partido. Não tinha partido. Então, na hora que eu fiz colchetes, aspas, eu acabei incluindo uma informação que não existia. Esse formato, onde você tem um nome para cada uma das informações, é muito utilizado. É muito utilizado para você pegar e perguntar coisas. Aqui eu posso perguntar aqui, if dados do partido igual a PSL, no caso, não vai aparecer nada, certo? Então, aqui, ó, não aparece nada porque eu mudei, não é PSL mais, é aquele nome lá que eu não sei o que é. Aqui eu posso perguntar, os dados partido é diferente de PT? Então, você vai colocar Shift Enter, vai aparecer Eduardo Bolsonaro não é afiliado ao partido PT, certo? Então, é importante você conseguir perguntar de uma forma mais inteligente, que é poder chamar pelo nome que tem
a informação, certo? Eu fiz um trabalho para uma jornalista, onde ela pediu para eu baixar todos os filiados de partidos políticos do Brasil. Então, ela fez antes e depois. Aí, sabe o que aconteceu? Ela, antes das eleições, ela fez esse estudo, e depois que o Bolsonaro foi eleito, viu também todos os filiados de carteirinha, né? E viu que 10 mil filiados do PT, que é um partido de esquerda, certo? Ou do PSOL, mudaram para um partido de extrema-direita, que é o PSL. Então, vocês percebem que existe muita demagogia no mundo da política, né? O cara é filiado de carteirinha do PT e, depois que o Bolsonaro ganhou, o cara mudou de partido, um partido que não tem nada a ver com o PT, para o PSL, né? Pelo amor de Deus. Então, esse tipo de coisa é muito interessante se você consegue fazer, se você consegue perguntar pelas coisas. E perguntar de um jeito que é pelo rótulo e não por um número. Beleza? Nós vamos pular esse exercício. Tabata do Amaral. Em Python, uma das coisas que vocês perceberam, os brancos à esquerda são importantes. Esses brancos da esquerda aqui, tanto aqui como aqui em cima, esses brancos da esquerda, eles marcam o bloco. Eu estou associando esse bloco print nome para esse comando for nome in ex-presidentes. Então, esse espaço, nas outras linguagens, não tem sentido, mas em Python tem. Além de ficar mais claro, né? Os órgãos públicos costumam disponibilizar formatos, em vários formatos, CSV, Excel, dados para download. Existem várias formas de você fazer isso. Agora, existe uma outra forma de você acessar uma informação pública, que é através de uma API. API é um balcão de padaria. API é uma tradução de interface de programação de aplicações. Mas, na verdade, vocês podem entender como balcão de padaria. Você chega no balcão de padaria, você pede 10 pãezinhos. Aí tem uma pessoa que coloca num pacote, certo? É tipo um delivery. Aqui, nós vamos acessar um portal. Vocês vão dar Shift Enter aqui. Vai demorar. E vai aparecer o número de escolas em funcionamento, sem água, sem luz e sem esgoto. Aí vocês estão vendo as escolas aqui. Então, eu acessei uma API de um portal do governo. Esse portal do governo tem todas as escolas, segundo o censo, né, do IBGE. E aí, claro que esse formato aqui vocês não sabem, né, mas eu montei uma pergunta, e essa pergunta, você só consegue acessar a resposta porque você sabe aqui que aspas nome, aspas código, cidade, estado, região, são os nomes das coisas que eu quero. Então, dá uma executada para ver se sai as escolas em funcionamento, sem água, luz e esgoto. Deu certo? Conseguiram acessar? Se você der um Shift Enter, vocês vão acessar online. Do Jupyter, ele vai acessar a API lá do governo, e aí vai acessar as escolas segundo o censo, são 200 mil escolas, né? Então, mais ou menos 0,5% das escolas estão em funcionamento sem água, luz e esgoto. Você pode explicar o racional que você usou para fazer esse código? Sim, é isso que eu vou fazer agora. Pessoal, olha só que interessante. Toda vez que você tem um endereço do governo, vocês vão pegar esse educacaudadosabertos.com.br. Aí, sem as aspas, né, só até o .com, vocês vão dar um Ctrl+C,
Ah, acho que tem a explicação aqui embaixo. Espera aí, deixa eu ver se tem a explicação aqui embaixo. Ah, tem aqui. Mais fácil. Pessoal, em vez de vocês ficarem fazendo Ctrl+C, eu lembro que eu fiz isso aqui. Então, dá um clique aqui em educacaudadosabertos.com.br/API. Na hora que vocês forem em Educacau, eita! Ah, tem que tirar o colchetes. Eu digitei um colchetes aqui, lá naquele endereço, você tira o colchetes do final que aparece. Eu errei aqui, ó, coloquei um colchetes por engano, tá? Então, se você clicar aqui, ó, ele vai dar um erro, aí você vai lá em cima no endereço e tira esse colchetinho lá do final, e aí você dá um Enter, vai aparecer aqui a descrição. Então, o que é uma API? A API é um balcão de padaria, né? São 200 mil escolas públicas e o resto tem 37 mil escolas estaduais, 175 mil municipais e 60 mil privadas, escolas privadas. Então, como é que você vai pegar essas informações aqui? Se você clicar aqui, nesse link aqui de baixo, que a gente acessou, eu consigo acessar aqui na tela do computador. Demora, claro, né? Ó, vocês estão vendo aqui. O meu tá bonitinho porque eu tenho uma extensão que dá uma ajeitada na tela das informações. Mas do de vocês deve aparecer meio salsichão, né? Mas de qualquer forma, vocês vão ver que o salsichão tem uma lógica. Vocês estão vendo que o primeiro valor aqui, ó, é o número. Esse é o número de escolas que estão em funcionamento sem água, luz e esgoto. Como que eu montei esses parâmetros? Aqui, na descrição da API, tem alguns exemplos e aqui tem busca avançada. Quando eu cliquei em busca avançada, eu vi um exemplo aqui que não tinha nada a ver, né? Aqui eles colocaram aqui escolas em funcionamento, sem luz, sem água, sem esgoto e com cozinha. Pô, mas eu falei, puta, que informação inútil, né? A escola que está em funcionamento, sem água, luz e esgoto e que tem cozinha, né? Então, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu tirei a cozinha. Tirei a cozinha, eu consultei só as escolas que estão em funcionamento sem água, luz e esgoto, né? Que é mais útil, né? E aí vocês estão vendo aqui que tem as escolas, uma depois da outra. Vocês estão vendo aqui, ó, Casageiras, Monte Alegre, Água Boa. Putz, o nome da escola é Água Boa e não tem água, né? Então é do Pará, lá no Pará. Quando que eu fiz esse trabalho aqui? Esse trabalho eu fiz para uma jornalista da Folha. Lembra na época que teve aquela polêmica se canta o hino nacional ou não canta o hino nacional? Aí tem o pessoal falando, não, mas é um dever cívico, não sei o quê, porque o governo queria filmar as crianças cantando o hino nacional e pediu para as escolas mandarem o vídeo das escolas, das crianças cantando. Aí teve aquela polêmica toda. Você sabe que hoje o pessoal de partido ganha audiência em rede social com polêmica, né? Polêmica. O cara coloca um negócio que é polêmico só para todo mundo falar dele, né? Não caiam nessa, não, pelo amor de Deus. Aí a jornalista falou: bom, ô Fernando, você consegue consultar isso? Eu consultei, né? Esses dados são do censo anterior, mas mesmo no censo atual são 840 escolas, ou seja, sei lá, não mudou nada, né? E a conclusão é que tem coisa muito mais importante na educação do que ficar insistindo se tem que cantar ou não tem que cantar o hino nacional e filmar, né? Porque tem escola, que a criança está tendo aula, não tem lugar para cagar, não tem água, a pessoa tem que jogar o lixo lá fora e queimar. Então, o Brasil é muito desigual, né? Aliás, na pandemia, uma das coisas que a gente percebeu como existe desigualdade nesse país, né? Nicolas, você entendeu? Professor, qual a extensão que reorganiza esses dados? Muito bom. Vocês procuram aqui tem
O meu é o Firefox, né? Mas se vocês procurarem aqui nas extensões do Chrome, também tem, vocês vão procurar uma extensão chamada JSON View. Eu vou aumentar bem aqui, ó, porque na vida vocês vão ter que ver muito resultado de quem for trabalhar na área de ciência de dados, né? Tem muita gente que precisa ver bonitinho para poder ver qual chave tem que fornecer e qual a ordem das coisas, né? Então eu percebi que a primeira informação é o número de escolas e depois tinha uma lista. Então eu instalei essa extensão, JSON tudo maiúsculo, tá? JSON, V maiúsculo e EW. E aí, putz, fica tudo maravilha na tela. Você pegou? Conseguiram anotar? Qualquer coisa, tira um print aqui da tela e depois vocês colocam. Vocês estão vendo que eu tenho uma outra extensão aqui também que é muito útil. LastPass é uma extensão aqui, é um aplicativo que eu guardo todas as minhas senhas. Então eu guardo uma senha só de core e aí o Facebook, Twitter, Instagram, tudo é gerado por esse aplicativo, porque aí eu não fico gravando um monte de coisa, né? Entendeu, Andréa? Tá ok. Então vamos continuar agora. Agora, vocês vão fechar isso aqui. Nós vamos naquela tela Home. Nós vamos abrir análise da fila do SUS de Santa Catarina. Vocês vão clicar análise da fila do SUS do estado de Santa Catarina. Vocês perceberam que também o meu menu é um pouquinho diferente, né? Eu tirei os botõezinhos. Se vocês quiserem só tirar, dar um view, vocês podem colocar ou tirar os botõezinhos. Eu tirei os botõezinhos para não ficar muita coisa na minha tela, tá? Então, nós vamos falar do Pandas, finalmente. Então, Pandas é a biblioteca muito utilizada para você entrevistar dados públicos. Esses dados aqui foram obtidos por uma amiga minha. Ela participou de um hackathon lá de Floripa, onde a Secretaria de Saúde forneceu um mês inteiro de dados anonimizados, né? Sem CPF, nome da pessoa. Vocês sabem que pela Lei Geral de Proteção de Dados, eles têm que cuidar da privacidade. Mas tirando os dados que são privados, tem todos os outros. E ela participa do PyLadies lá de Floripa. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa aqui, vocês estão vendo, tem alguns comandinhos, vocês vão dar Shift Enter aqui. Pumba, Shift Enter. Ok. Vocês estão vendo que aparece um asterisco. Enquanto aparecer o asterisco dentro do colchete, significa que ele está rodando. Então, paciência, espera até acabar o asterisco e virar um número. Eu vou explicar cada um desses comandos para vocês. Vocês não têm a obrigação de entender tudo, certo? Quando você dá import pandas, você está carregando para a memória do seu computador essa biblioteca chamada pandas. Como eu sou preguiçoso, eu não quero digitar pandas, eu coloco um apelido. Então, você pode colocar ASPD. Então, a partir de agora, toda vez que eu digitar PD, significa pandas. Programador, em geral, é preguiçoso. O nosso arquivo não é muito grande. Nosso arquivo tem 1 milhão e 300 mil registros. Não dá para você abrir no Excel, obviamente. Então, vocês vão perceber que as análises que a gente faz não dá para fazer no Excel. Se você tentar abrir o arquivo lá um dos três lá, não sei se é o Fleury ou Einstein, tem 700 mega, né? Você não consegue. Mas o nosso arquivo de fila do SUS é 1 milhão, não é tão grande, né? É grande para o Excel, mas não é grande para programação, né? Programação a gente lê arquivos bem maiores. Aqui eu vou colocar low memory igual a false para ir mais rápido. Quando você está com pouca memória, você pode tirar esse low memory igual a false
Porque o low memory significa o seguinte, eu quero otimizar a minha memória para caber mais, entendeu? E demora um tempinho para ajeitar a memória, certo? Matplotlib é uma biblioteca do Python para você fazer gráfico. Eu posso utilizar essa biblioteca de duas formas. Ou eu faço a chamada dos comandos para fazer o gráfico separado, ou eu posso fazer inline. Inline significa o quê? Eu posso pegar, por exemplo, uma tabela e direto na tabela montar o gráfico. Isso é mágico, totalmente mágico. Então, em geral, é melhor fazer assim, tá? Essa porcentagem aqui é um comandinho, está dizendo para incorporar os comandos do Matplotlib dentro dos datasets que o Pandas for ler. Aqui eu estou colocando uma limitação de máximo de colunas e linhas. Não significa que eu vou jogar fora dados. Significa que se eu mostrar uma tabela de 1 milhão, eu não vou ficar vendo 1 milhão passar na minha frente. Ele vai limitar para 90 e aí vai colocar 3 pontinhos no meio daqueles 1.300.000, entenderam? É só uma coisa de visualização. O Pandas tem aqui a explicação aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês agora tem em texto. Para vocês, quando chegarem em casa, quiserem rever, vocês não precisam assistir o vídeo de novo, porque tem escrito, certo? Eu vou ler esse arquivo. Esse arquivo, ele é bem grande, tá? Então, na hora que você dá Shift Enter, vai ficar esse asterisco e vai demorar, porque tem 1.300.000, 1 milhão e... eu não lembro de cor. O meu computador, ele é rápido. De vocês vai demorar um pouquinho mais, tá? Aqui, ó, aparece um negócio vermelho. Esse negócio vermelho, em geral, é aviso, não é erro. Porque se fosse erro, ia aparecer um monte de outras coisas. Aqui ele está dizendo que tem umas colunas que tem tipos misturados. Vocês vão perceber que no mundo de ciência de dados, tem algumas vezes que as pessoas digitam, por exemplo, o posto de saúde. Posto de saúde tem gente que digita como número e tem gente que digita como texto. Data. Tem gente que coloca data como número, data como texto. Então, se você precisar fazer no COVID, por exemplo, se a pessoa digitou dado misturado, aí você tem que converter tudo para o mesmo tipo, senão você vai perder mortes, né? Agora, no caso, posto de saúde, como não vou contabilizar, não vou fazer nada. Quando vocês acabarem de ler o arquivo, vocês me dão um pronto, só para saber se vocês acabaram de ler o arquivo. Dá um pronto aqui no chat, para ver se vocês acabaram de ler o arquivo. Senão eu vou falar uma coisa e vocês estão ainda esperando no asterisco. Priscila, é só você dar Shift Enter. Espera aí. Abre o arquivo aqui, ó. Você tem que dar Shift Enter nessa célula aqui, ó. Toda célula que eu estou explicando, você dá um clique nela e dá Shift Enter. Clique, Shift Enter. Então, eu dei um Shift Enter aqui em cima, no Import Pandas ASPD. E eu dei um Shift Enter nessa célula aqui, que está lendo o arquivo. Você está vendo que tem um comando, read CSV. Então, eu forneci o nome do arquivo. Esse nome tem que estar igualzinho. Se você colocar acento, por exemplo, dá erro, né? Então, você vai ler. É um arquivo separado por vírgulas. É só isso que eu fiz. Deixa eu ver o erro aqui. Ah, Larissa, o seu arquivo você tem que descompactar. Você tem que ir lá no
no diretório que eu passei para vocês, você dá um botão direito e dá um extrair aqui. Porque tem que estar descompactado, porque eu estou lendo o CSV descompactado. Não esquece de mover, porque às vezes quando você descompacta, Larissa, ele vai criar um diretório, né? Você tem que entrar no diretório, tirar e colocar lá no local onde está o Júpiter. Bom, maravilha. Aqui, ó, se você dá um shape, dá um Shift Enter, ele vai te dar a quantidade de linhas e colunas. Tem 1.306.967 e 17 colunas. O Describe, tudo vocês vão dando Shift Enter, viu, pessoal? Porque eu preciso que vocês deem um Shift Enter, porque esse arquivo aqui já está com os resultados da vez que eu rodei, para vocês entenderem, né? Mas aqui eu quero que vocês vão dando Shift Enter para cada uma das células, porque eu vou alterar as coisas lá embaixo. Então, se você der um Shift Enter, ele vai dar um Describe, que é uma coisa estatística, né? Lembra aquele negócio de média, mínimo, máximo? Então, o que eu quero ver? Eu quero ver o tempo na fila do SUS de Santa Catarina. E para ver o tempo, a primeira coisa que eu vou ver é o parâmetro tempo de espera. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui que é o tempo de espera em dias. Na média, as pessoas em Santa Catarina estavam esperando 194 dias. A pessoa tem, por exemplo, que fazer um exame, uma grávida, né? A grávida vai fazer o exame, o médico dá o formulário, ela vai lá e praticamente o filho já nasceu, né? Depois, ela não consegue fazer o exame e o filho já nasceu, né? Tem que fazer o pré-natal, essas coisas. Então, isso aqui é muito ruim, porque isso aqui é na média, né? Na média, as pessoas lá estão esperando 6 meses e meio. Vocês sabem que o SUS do Brasil é foda, né? Puta merda, é muito lento, mas graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Não sei se vocês acompanharam as notícias lá, quem estava lá nos Estados Unidos lá, puta, fodeu geral, né? Porque o cara lá, se pegou Covid, o cara depois do tratamento tem uma conta de $2 milhões aí, o tempo de UTI que o cara ficou, né? Graças a Deus a gente tem SUS, né? Mas enfim, mas isso aqui é a fila para fora do tempo de pandemia, né? O pessoal espera pra caramba. Vocês estão vendo que tem o NAN, né? O NAN é o valor do Pandas para valor indeterminado. NaN significa indeterminado, tá bom? Mas a gente não vai usar esse campo aqui, não. Bom, aí se você dá o DT-Info, o DT-Info ele mostra aqui os tipos das colunas aqui, né? Tudo isso aqui, normalmente, você vai fazer com mais tempo, né? Aqui eu estou fazendo rapidinho, mas qual é